E para terminar aqui, 5 passos para você que quer começar a fazer análise ou gestão de vulnerabilidades na sua empresa hoje mesmo, tá? Primeiro passo, estude os processos de gestão de vulnerabilidades. Aqui eu trouxe um deles. Tem empresas que adaptam, tem entidades que vão te dizer, olha, vulnerabilidade se gerencia de outra maneira. Então estude os protocolos, os frameworks de gestão de vulnerabilidades, escolha aquilo que faz mais sentido para você, para o seu negócio, para o seu ambiente. Seu ambiente de cloud vai mudar tudo. É diferente de um cara que tem só on-prem, é diferente do cara que tem muitos dispositivos móveis, pessoas que vão para a rua e tudo mais. Então, mudam os parâmetros das empresas, mudam os frameworks de gestão de vulnerabilidade. Então, às vezes, se você tem a maior parte do seu parque em cloud, vai mudar completamente isso que eu falei aqui no episódio todo. Tá? Segundo, avalie o ambiente atual e identifique o que é um alvo crítico. Se você não fizer isso, o hacker vai fazer por você. E é óbvio que ele vai atacar o sistema que é mais crítico. É óbvio que ele vai em cima. O hacker ele tem pouco tempo para fazer um ataque. Então ele vai aonde tem mais dinheiro. É fácil de você identificar onde tem mais dinheiro. Você está dentro da empresa, você conhece todos os ativos, você conhece as pessoas, você fala com as pessoas. Identifique antes do hacker identificar por você. Tá? Terceiro passo, use ferramentas de detecção de vulnerabilidades. Muitas pessoas, eu já ouvi falar, eu posso fazer gestão de vulnerabilidades na minha empresa manualmente. 100% manual? 100% manual. Eu vou lá, eu sei todos os meus softwares, eu tenho meu inventário de softwares extremamente atualizado e tal. Cara, não funciona. Você precisa de uma ferramenta para você ter ganho de escala, para você olhar vários hosts ao mesmo tempo. Você coloca lá a ferramenta. Eu falei para não usar somente a ferramenta, mas também não usar a ferramenta não é uma alternativa, tá? Então você precisa da ferramenta para você ter ganho, agilidade no teu processo. Gestão de vulnerabilidades tem que ser feito a passos rápidos, tá? Então você precisa ter uma ferramenta de detecção de vulnerabilidades. O OpenVAS é uma ferramenta que eu conheço e que é gratuita, é open source. O Tenable, Nessus, ele tem uma versão comunidade. Qual a diferença da versão comunidade da versão paga? Na versão comunidade, eu uso aqui o Tenable Nessus. Na versão comunidade, ele tem menos funcionalidades, tem algumas coisas que não tem, alguns scanners ali não tem, e também a lista de softwares vulneráveis, ela tem um delay, ela não é atualizada 100% igual à versão paga. Então vamos imaginar que o Nessus, a Tenable, vai lá e inclui no banco de dados de vulnerabilidades que o Oracle 19c tem uma vulnerabilidade X. Isso só vai vir para a versão comunidade, a versão gratuita, com algumas semanas, 1 semana, 2 semanas de atraso. E dependendo do caso, 1 semana pode ser muito para você, tá? Então eu recomendo, se você conseguir, peça para sua empresa pagar por uma ferramenta de scanner de vulnerabilidades, tá? E aí, antes de você, obviamente, fechar com o primeiro que você vê, analise várias ferramentas, tal. Eu, recentemente, estive trabalhando com uma ferramenta que eu achei muito boa, chamada Orca, que é mais para ambiente de cloud, tá? Mas vale a pena você, então, conhecer outras ferramentas e escolher a sua, tá? Quarto passo, priorize baseado no risco. Eu falei isso aqui ao longo do episódio todo, né? Então você vai priorizar as suas vulnerabilidades baseado no risco da sua empresa. Não é o risco geral ou o risco da área de finanças, dos bancos. Não, risco do seu banco, da sua área, da sua empresa, tá? Para isso você vai precisar trabalhar um pouquinho mais, você vai precisar conhecer os riscos da sua empresa, né? Então vai precisar fazer uma análise maior dentro do seu próprio ambiente. Mas aí, de novo, você tem todas as informações. Faça isso antes que o hacker faça por você, tá? E o quinto e último passo, crie um plano de remediação com ações de curto e médio prazo. Remediação é aquele passo lá que eu falei, que às vezes não tem a solução do software, o software tem a vulnerabilidade, não tem uma correção ainda. O que eu posso fazer para evitar que esse software seja explorado? Beleza, posso fechar, posso colocar na VLAN,
execute um plano. Ações de curto prazo e médio prazo. Sabe por quê? Às vezes, o fabricante, e eu já trabalhei em diversos fabricantes, eu sei como que é a realidade. O fabricante de software, ele vai te falar assim: eu sei que tem uma vulnerabilidade, eu sei que essa vulnerabilidade pode ser explorada, e no dia 10, o patch de correção, nós vamos soltar uma nova versão do seu software, que você vai baixar e instalar no seu programa, aí no seu computador, e vai estar corrigido esse problema. Chega dia 10, não chegou o patch de atualização. E por que que isso ocorre? Porque às vezes, ao longo do teste, ao longo da implementação, da codificação dessa correção, podem ter surgido problemas. E aí não tem o que fazer. Você vai ter que esperar mais tempo. Então, às vezes, você fala assim: olha, hoje, a data de gravação desse vídeo, 29 de março. A correção sai dia 1º de abril. Ok, então vou esperar, não vou fazer nada, porque daqui até dia 1º de abril, não faça isso. Faça o teu plano de mitigação de curto prazo e médio prazo é a aplicação da correção. Se a correção não chegar, pelo menos você não está totalmente descoberto.